Olá, Mr. Red aqui e hoje temos mais um vídeo de quinta-feira, onde vamos tratar de grupos que não se ajustam, grupos problema, como identificá-los, como tratá-los, o que fazer com eles. Então, segue junto, preste bem atenção e vamos trabalhar essa situação juntos. Então, de antemão, a gente já vai dizendo o seguinte: nós não estamos falando de um grupo problemático, onde todo mundo briga, as pessoas se desentendem, elas são desrespeitosas. Não. Nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando de um grupo que todo mundo é amigo, que todo mundo já está ali jogando, só que o grupo não se ajusta. E como isso acontece? Bom, vamos imaginar o seguinte: você decide narrar uma história de RPG, escolher o seu sistema, escolher o seu cenário, escolher todas as características que você queira adotar para que aquela aventura seja marcante. Os seus jogadores, por sua vez, vão escolher seus personagens, começar a ver a estrutura, os dados, os números e montar esses personagens de acordo com os seus anseios, com as suas vontades, querendo fazer com que a história deles seja interessante. Depois de muito trabalho, eles vão mostrar lá para você a sua obra. Cada um desenvolveu aquilo que mais gostava. Um escolheu um mago, elfo, que vem das montanhas distantes, que tem o sonho de se tornar o maior conjurador dessas terras. Do outro lado, um anão preconceituoso e ranzinza, mas que no fundo tem um grande coração. É um guerreiro de mão cheia, violento, astuto e heróico. Um meio-orc, combatente, poderoso, que por não conhecer seus pais, tem em si, no grupo, uma família e quer sempre se provar melhor, se provar mais forte, se provar digno da confiança que eles depositam nele. E por último, um ladino, que é astuto e muito destro, que deve sempre estar preocupado consigo mesmo, sempre buscando ter vantagens, nem que para isso o grupo seja seu principal alvo. Acredito que vocês já imaginaram mais ou menos onde isso vai dar, né? Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um objetivo diferente, cada um tem seus próprios anseios. Então o mestre vai parar e vai começar a pensar: como eu vou fazer para juntar este grupo? Para. Antes de continuar, eu queria pedir para você deixar o like, deixar um comentário, contribuir conosco, dando suas experiências, dá um joinha, distribua a palavra, compartilhe esse vídeo, segue a gente, porque quando você participa e você faz essas coisas, você está ajudando o canal a crescer e, logicamente, ajudando a produzir mais conteúdo. Bom, juntar um grupo pode parecer uma tarefa simples. Na verdade, eu já vi muitas mesas com muitos mestres e muitos jogadores simplesmente dizerem assim: olha, o grupo já se conhece e trabalha junto há algum tempo. Só que isso nem sempre funciona e quando começa a dar problema, é um problema grave. O que pode acontecer a partir desse início de campanha é que futuramente os personagens que foram feitos de maneiras tão diferentes, com objetivos tão diferentes, podem começar a priorizar o próprio desenvolvimento e parar de agir como um grupo. E aí o mestre vai começar a ter problemas. Nesse tipo de situação, os jogadores tendem a individualizar a sua interpretação, ignorando as necessidades do grupo, trazendo os atos egoístas como parte da função e desenvolvimento do seu personagem e o pior, algumas vezes eles vão começar a ignorar as questões do cenário, as motivações da trama e todo o enredo que o mestre está tentando emplacar para simplesmente fazer o seu próprio personagem seguir seus próprios objetivos. O mestre vai restar a tarefa ingrata de ter que se virar para manter esse grupo unido, onde cada jogador constantemente e progressivamente vai trabalhar para que esse grupo se separe. Mas não se preocupe, jovem Padawan, tudo tem conserto nessa vida. Para começar, o mestre pode ter alguns cuidados no início da aventura e prever esse tipo de situação, já dando aquela amenizada até na maneira em que o jogador enxerga o seu personagem, enxerga os outros personagens do grupo. Um bom exemplo disso é fazer com que os personagens já se conheçam há muito tempo, que eles tenham histórias pregressas juntos, que eles tenham habilidades ou algum tipo de, entre aspas novamente, poder ou capacidade que atue melhor em conjunto, que seus objetivos sejam os mesmos ou bem próximos e que seu ímpeto em agir seja parecido.
A partir daí, ao criar a história e ao orientar o grupo nos caminhos do seu enredo, você vai se preocupar com a ação em conjunto deles e pensar em desafios, em tramas e enredos que vai explorar cada tipo de capacidade individual que eles têm em favor do grupo, ao mesmo tempo em que o trabalho em equipe vai ser primordial para que eles consigam vencer estes desafios. A partir daí, o mestre vai ter que valorizar sempre que os jogadores agirem de maneira conjunta, participativa, de apoio e de suporte. Ele vai ter que ressaltar as habilidades que favorecem o alcance dos objetivos, vai ter que ajudar a escolher e poder orientar a capacidades, talentos que possam complementar ainda mais este trabalho em equipe. E ao final, os próprios jogadores já vão ter interiorizado que eles, como indivíduos, personagens únicos, são muito mais poderosos e conseguem atingir os seus objetivos pessoais se estiverem dentro do grupo. Então, você já viu aí como que você vai ter que trabalhar a questão de jogadores egoístas com atitude individualista. Isso vai fazer com que eles não se acertem e, logicamente, não andem em conjunto ou acabem ignorando a sua trama para estabelecer seus interesses. Mesmo assim, existem coisas que podem acontecer na mesa que vão aumentar as chances de tudo dar errado. Então nós vamos listar essas coisas aqui para que você fique preparado e evite esse tipo de atitude. Porque se a mesa está desajustada, se os jogadores não se acertam, se a história custa andar, fique sabendo que a culpa é do mestre. Então, motivo número 1, não misturar tendências. Se você coloca tendências muito diferentes dentro do mesmo grupo, como um paladino léu e bom e um meio orc bárbaro, caótico e mau, a coisa não vai para frente. Se você faz com que os personagens tenham índoles, tenham motivos, motivações e comportamentos muito opostos, você vai criar confusão para sua mesa. 2. Insistir em classes repetidas de personagens do mesmo grupo. Isso acontece principalmente com jogadores inexperientes, tá? Então tem grupo com 2 guerreiros, ou 2 bárbaros, ou 2 clérigos. Isso vai gerar entre eles uma competição desnecessária, onde eles vão tentar se sobressair um sobre o outro. Então, para haver colaboração, pense que as classes elas devem somar e se completar, e não se dividir. 3. Criar elementos de história, de narrativa e de enredo que favoreçam uma determinada classe, uma determinada linhagem ou um determinado jogador. Isso vai desequilibrar a balança, vai fazer com que os jogadores vejam que você está dando pesos diferentes para personagens diferentes nessa trama. 4. Não agir conforme o combinado. O RPG é baseado em regras que vão gerar todos os comportamentos e influências durante o jogo. São as leis naturais e são as possibilidades de ação que os personagens terão para desenvolver sua história. Se o mestre começa a ignorar, alterar ou desconsiderar regras em determinadas ocasiões para fazer benefício de algum jogador, de algum personagem ou de alguma situação no cenário, ele vai começar a gerar desconfiança e revolta entre os jogadores. E, logicamente, isso vai apoiar, incentivar e fortalecer as ações individuais, uma vez que o grupo não vai mais se esforçar para fazer os interesses do grupo acontecerem. Eles vão focar no destino do seu personagem. 5. Cometer injustiça com jogadores. Isso é meio que autoexplicativo, né? A partir do momento em que você começa a cometer injustiça com jogadores e personagens, derivado de situações que não deveriam ser tão graves, a própria mesa, o próprio grupo vai considerar que o mestre não está gerindo a história conforme deveria ser, favorecendo situações e prejudicando outros de acordo com seus próprios gostos e considerações. Então, cria tipo,
e evita isso. Motivo número 6. Deixar faltar diálogo entre mestre e jogador e mestre e jogador. É através do diálogo, da conversa e do feedback que você vai saber se sua história está indo para um lugar legal ou se está indo para um lugar perigoso. E através desse feedback, através das opiniões dos seus jogadores, é que você vai conseguir trabalhar novas estratégias para que eles se juntam, para que eles não sejam individualistas e para que os personagens se integrem em um grupo de forma tão harmônica que o poder deles se amplie ainda mais. 7. Inflexibilidade. Nós bem sabemos que as regras são contratos que guiam a história do RPG. Eles trazem as condutas e as reações possíveis para uma infinidade de ações que podem acontecer durante o seu jogo. Porém, nós sabemos bem que nem tudo é previsto e às vezes as regras não cobrem todas as situações. Por isso, jogadores e mestres tendem a criar novos artifícios para que essa situação funcione. E aí é que vem a flexibilidade. Os jogadores devem entender que o mestre está fazendo algo para que a história progrida. Ao mesmo tempo, o mestre tem que perceber que o que ele está fazendo é uma maneira de fazer com que a história corra normalmente, sem prender personagens, sem impedir suas ações e, com certeza, sem atrapalhar seus interesses. Agora você já aprendeu as coisas que podem provocar ações negativas aí na sua mesa, dispersando o grupo e fazendo que eles ajam de maneira independente em relação à sua história. Se mesmo assim, com aquelas correções, você continua tendo o grupo se perdendo na sua mão, nós vamos te passar aqui algumas dicas para você tentar recuperá-los de maneira gradativa durante as suas histórias. 1. Não deixe seu grupo descansar. Sempre que tiver cenas de confronto, sempre que tiver situações de embate, e a coisa esfriar e o grupo estiver prestes a discutir novamente, você utiliza mais uma cena de combate, mais uma situação, como se a instabilidade que o grupo está vivendo causasse a instabilidade real para os personagens. Pode ser uma coisa meio forçada. Sim, é uma coisa meio forçada, mas não é um artifício para você usar a todo momento. É um artifício educacional para você mostrar que sempre que o grupo está dissonante, as consequências também são dissonantes. 2. Os NPCs têm que ser uma arma de coesão. Isso significa que você vai ter um trabalho extra para desenvolver personagens que vão participar das descrições das cenas e vão agir nos bastidores para que as coisas aconteçam. Esses personagens NPCs serão amigos em comum, parentes distantes, tutores, pares românticos, qualquer personagem que tenha força psicológica suficiente para que o grupo utilize disso como uma fonte de escape. 3. Crie situações emocionantes para todos os personagens. Nós sabemos que no correr da história, muitas das vezes o mestre acaba focando suas atenções em um personagem ou outro, porque chegou a hora de desenvolver aquele personagem. Tome cuidado na hora que você fizer isso, para que as suas histórias não fiquem focadas só no guerreiro fortão e no bárbaro e esqueça de lado o mago ou o bardo. Todo mundo merece atenção, todo mundo merece protagonismo. Então planeje, crie esquemas e coloque para funcionar uma história onde todos os personagens serão valorizados. 4. Tome cuidado com personagens de tendências opostas. Isso vai depender muito da interpretação, mas muitas das vezes nós vemos que o desvirtuamento do grupo faz com que personagens bons negociem com personagens maus e personagens neutros tenham uma amplitude de ações muito maior do que seria aceito. A linhagem, a tendência, ela serve como um guia de interpretação dizendo qual que é a essência do personagem. Dessa maneira, se você coloca situações onde tendências opostas vão interagir, você pode estar dando espaço para o problema. Favoreça a integração. Em alguns momentos da sua história, principalmente entre arcos importantes, os personagens tendem a relaxar. Aproveite isso para criar laços entre eles, para criar histórias entre eles que não dependam só do vilão sendo atacado e destruído ou se jogar atrás de uma pedra para evitar o sopro de um dragão. Dessa maneira, você tem um baralho de escolhas muito grande. Você pode fazer jogos,
festas nas tavernas, festivais, ações recreativas e muitas outras. Isso vai fazer com que os jogadores se desestressem da aventura e que os personagens criem laços com os NPCs ou com outros jogadores. Trabalho passado dos personagens. Um personagem que tem um passado rico, ele tem amigos, ele tem influência, ele tem conhecidos, ele tem um trabalho, ele tem família, ele tem várias características que os tornam mais reais. E isso pode ser usado para engrandecer a história dele, colocando elementos de superação, elementos de vingança, elementos que vão fazer com que aquele personagem procure evoluir, ganhe poder e saia daquela situação inicial onde ele se encontrava. Garanta benefícios individuais e coletivos para os jogadores e para a mesa. Durante o jogo, as conquistas que vão sendo alcançadas pelos personagens, os XPs, os monstros vencidos, poderão, de acordo com as regras até, fornecer a eles equipamentos, itens mágicos e outros objetos e recursos que vão deixar o personagem ainda maior. Utilize esses prêmios, vamos chamar assim, como forma de integração entre a equipe, onde todos vão receber porque trabalham juntos, onde um vai receber porque recebeu a ajuda de alguém, e assim você vai distribuir essa responsabilidade, distribuir o poder para que todos tenham aí a noção e a percepção que os seus personagens também são fortes e não estão ficando para trás. Bom, agora que você tem uma ideia de como funciona o egoísmo nas atitudes individualistas dos personagens, quais são os problemas que podem levar à cisão do grupo e a dificuldade de interação e integração com a história, ou essas dicas que você pode adotar durante a sua aventura para amenizar esses lados negativos, você tem condições aí de pelo menos tentar harmonizar o seu grupo e fazer com que ele se torne um grupo de RPG funcional. E aí, como é que foi nas suas mesas? Qual foi o grupo mais disfuncional que você já enfrentou? Você era jogador ou você era mestre? Conta para nós no comentário, lembrando que você pode aí nos seguir, deixar o joinha e fazer com que esse vídeo chegue aos seus colegas. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter participado, nos vemos nos outros vídeos.